Vamos lá, pessoal, quero falar de gestão de pessoas, tá? Fala pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um conteúdo aqui no nosso canal, nas nossas plataformas. Obrigado pela sua audiência, sempre vocês dando aquela moral bacana pra nós aí. Então, por favor, dá o like, curte, seja onde você estiver aí acompanhando as nossas redes sociais. Prazer sempre poder estar interagindo. Bom, aqui, vocês sabem, é uma forma um pouco diferente de falar de mercado. Não tem aquela coisa mais engomadinha, não tem aquela coisa, é papo reto mesmo, gestão e liderança. O objetivo aqui é falar o que você quer ouvir e não aquilo que a gente fica, né, falando. Por exemplo, o pessoal aqui dá um contexto aqui, mas isso aqui para mim nem importa. Vamos falar aqui e eu até brinco, né, esse negócio de roteiro não é comigo não. Vamos lá, pessoal, quero falar de gestão de pessoas, tá? Olha só, gestão de pessoas, para a gente poder falar disso, é necessário entender o seguinte: eu não vou entrar no mérito da ciência, eu não sou nenhum neurocientista, embora eu tenha formação em recursos humanos. Eu quero falar um pouquinho aqui mais de um contexto global, geral, tá? Então, para falar de gestão de pessoas, é necessário entender que mundo nós estamos vivendo. Tem gente querendo fazer gestão de pessoas ainda com o pensamento do século passado. Gente, vamos acordar, né? A gente está no ano de 2025, é preciso entender todo um contexto a qual as pessoas estão vivendo. As pessoas estão hoje interagindo com as telas, as pessoas hoje estão inseridas nas mais diversas formas de inteligências artificiais, as pessoas estão viajando mais, as pessoas estão numa nova cultura, num novo processo. O mundo mudou e ainda existem líderes e existem empresas que ainda querem fazer gestão, né? De uma forma ultrapassada, vamos rasgar o verbo aqui e dizer, sabe? De uma forma arcaica, obsoleta, né? Feudal. O que é liderar, então, pessoas? Sobretudo, é entender as pessoas, saber quem são as pessoas. Você conhece os seus líderes? Sabe quem são eles? Ou você só conhece o seu funcionário? Uma coisa é o funcionário, outra coisa é a pessoa. Funcionário é o cara que tem um prontuário, que tem um contrato PJ, é um cara que é registrado CLT, isso é um funcionário. Pessoas é aquela pessoa pelo qual você se envolve no dia a dia. Você conhece, você tem proximidade, você olha no olho, você conversa, você sabe quais são os propósitos dos seus subordinados, liderados. Você sabe qual é a dor dessa pessoa. Você já foi almoçar com uma pessoa, você sentou já, e não é só o alto escalão não, às vezes você é um diretor, você senta com quem para conversar? Você senta só com o seu escalão, ou você desce e vai conversar com a pessoa lá na ponta? Porque tem gente que só gosta de conversar, eu vou conversar com o meu gerente. Tá bom. Vai ouvir. Liderar pessoas é conhecer as pessoas, conhecer a operação. Conhecer é olhar nos olhos, é conversar, trocar ideia mesmo, chamar para almoçar, para chamar para tomar café. E não é só para cumprir protocolo também não, viu gente? Mas é criar afinidade. As pessoas elas vão entregar mais de si quando elas se sentirem pertencentes a um processo, a um ambiente. Uma vez que essas pessoas não se sentirem confortáveis, esquece, elas vão embora. Elas vão demitir você, líder delas. Muitas vezes as pessoas vão acabar ficando na operação por você, líder. Às vezes você tem um ambiente, uma empresa, que ela não é tão favorável nesse aspecto da liderança. Às vezes o ambiente não é tão propício, mas a sua liderança, às vezes, ela é tão expoente, ela é tão forte, que as pessoas muitas vezes acabam ficando por você. Mas ao contrário também é verdadeiro. Às vezes o ambiente é muito bom, mas o líder é muito fraco, as pessoas vão embora. Então, eu queria dizer o seguinte: quer liderar, quer ter uma liderança efetiva? Estou falando do ponto de vista e do aspecto, tá? Pessoal. Eu não estou falando aqui, não estou dizendo aqui que você tem que ser também só a gestão paternalista, a gestão amiguinho, não estou falando nada disso, gente. Estou falando de proximidade, estou falando de empatia, de propósito, de relacionamento, estou falando de proximidade, estou falando sobre estar perto, estou falando sobre sentir a energia da pessoa a qual você lidera. Eu não estou olhando para o lado técnico, nem
da ciência. Técnico em sentido, você tem que ter habilidades, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que conhecer, você tem que ter as técnicas. E do lado da ciência é saber um pouco, entender um pouco do comportamento neurológico das pessoas. Né? Não adianta você querer, por exemplo, você tem uma pessoa lá no seu time que ela é totalmente uma pessoa pacata, aquela pessoa na dela. Aí você fala, vem cá, vai ter uma apresentação lá, eu quero que você apresente pro time. Esquece, ela vai travar, você vai, na verdade, arrumar um problema para essa pessoa. Por quê? Porque ela não sabe falar em público. E você é totalmente insensível, né? Vai dar uma incumbência para uma pessoa. Por quê? Porque você não conhece a pessoa, porque você não tem noção, nem tecnicamente falando, e nem da parte neurológica de que você está, na verdade, pressionando, causando até mesmo um colapso neurológico na pessoa, porque você está submetendo ela a uma situação a qual ela não se sente confortável. Então, isso é a parte técnica, né? E a parte da ciência neurológica, conhecer o comportamento humano, é a técnica da psicanálise, é a técnica da psicologia, né? Agora, o que eu estou falando aqui é de sensibilidade enquanto pessoa. Quer liderar? Chega perto, chega junto. Calor humano, corpo a corpo, face to face, olha nos olhos, troca ideia, se relaciona. Pô, chama para almoçar. Qual foi a última vez que você almoçou com uma pessoa da sua equipe? Mas não é aquele almoço seguinte, pô, tô sozinho, não tem ninguém, vamos almoçar comigo. Isso não é ideal. O que eu digo é, poxa, hoje eu vou sentar com aquela pessoa porque eu senti que ela está precisando, ou eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma rotina, eu tenho uma disciplina de sempre estar conversando, não somente com meus liderados de primeiro nível, mas com as pessoas nas outras camadas. Desce, vai conversar. Se você é da área da venda, vai conversar com o vendedor. Se você é da área de tecnologia, vai conversar com o programador, aquele cara que está lá fazendo o front-end, o back-end. Se você é da área de marketing, vai conversar com a pessoa da menina das redes sociais. Se só quer ouvir o líder. Sabe por que às vezes acontece isso? Porque o cara tem preguiça, entendeu? É um líder preguiçoso. Espero que você não seja isso. Então a gente tem que ir, conversar, interagir. Sabe qual que é o líder que é referência para as pessoas? É aquele que é bem quisto. Tem líder que só é líder por causa do cargo, da função. Líder, na verdade, é referência. Muitas vezes você vai ver, tem pessoas que não têm nem o cargo, mas ele já age como líder. Porque é a pessoa que faz o líder, não é o líder que faz a pessoa. Mas tem gente que acha que chega numa posição é líder. Olha, tem muita gente que está em cargos de liderança, mas não é líder. Sabe por quê? Porque não tem as habilidades e os comportamentos necessários para, de fato, exercer essa função. Então, eu diria que é muito mais importante você ter um comportamento como líder do que propriamente ter um cargo. O cargo pode ser que você conquiste. Se você tem muita empresa que, e não está errado do ponto de vista de plano de carreira, você foi promovido, você atingiu determinado resultado, né? Vou te promover a uma vaga maior, a um cargo, a um C-level, enfim, tem muito aí. Mas se você for analisar grandes líderes, seja de qual segmento for, você vai ver que essa pessoa entende de gente. Que o grande líder, seja ele qual for, seja ele CEO, seja ele C-level, seja ele diretor, seja ele gerente, supervisor, coordenador, líder de equipe, seja líder de área, não importa. Para adquirir qualquer tipo de protagonismo enquanto líder, é necessário entender de pessoas. Se não entende de pessoas, esquece. Não adianta estudar, não adianta fazer MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, essa patifaria toda aí não vai adiantar em absolutamente nada. O que vai te transformar de fato como líder é você se relacionar com pessoas e entender, porque aí você vai conseguir extrair delas. Aí toda habilidade técnica e conhecimento neurológico vai fazer sentido. Porque não adianta eu conhecer da parte da neurociência e conhecer das habilidades técnicas se eu não tiver capacidade de me relacionar com as pessoas. Aí você vai ser aquele cara que tem o estudo, mas que não tem a capacidade de exercer aquele conhecimento, aquela habilidade que você desenvolveu através de algum tipo de curso, graduação, mestrado, doutorado e qualquer outra coisa aí que você entenda por ensinamento. Então, pega essa ideia, fica com essa dica. Liderar é entender sobre pessoas.
E atendendo os pedidos aqui da nossa produção é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa o like, faça a sua curtida, vai lá nos todos os ícones necessários na qual que seja a plataforma e curta o canal, siga-nos nas nossas plataformas, porque cada vez mais que você curte isso daqui, mais essa informação, mais esse conhecimento vai ser disseminado para todo mundo. É isso aí, valeu, obrigado!